Fala pessoal, como é que vai? Tudo bom? É muito bom poder estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho de conhecimento. Agradeço a professora Sandra pelo convite, né, para estar participando aqui da segunda jornada de informática da ETEC. E eu vou conversar com vocês sobre a LGPD. Vamos lá? Bom, qual é o motivo então desse vídeo? É de poder compartilhar com vocês um pouco mais sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa semana que eu estou gravando o vídeo, falta apenas mais uma assinatura do presidente para a lei já estar valendo. E a partir do momento que ela estiver valendo, daqui a um ano também já podem ser aplicadas multas. Por enquanto não vai ser aplicado multa, vai ser apenas as notificações. E aí, qual é o meu objetivo? É mostrar para vocês como que essa lei ela vai impactar em qualquer tipo de empresa. Todas as empresas que fazem algum tipo de tratamento de dados, que você captura o dado do seu cliente, seja uma academia, seja uma escola, vai sofrer com essa lei. Quando eu falo vai sofrer, vai ser impactada, vai ter que ter algum tipo de ação diferente. Inclusive naquele seu site que está paradinho lá na internet, também vai impactar, tá bom? Então, a ideia é justamente essa. E para quem é apenas usuário, para quem é cliente, é importante entender como que a LGPD impacta na sua vida. Por quê? Porque as empresas estão usando os seus dados para poder gerar negócios. E o objetivo da lei é justamente regulamentar isso, perfeito? É poder entender o que as empresas estão fazendo com os dados, perfeito? E que você tem que ter domínio sobre isso. Quando eu falo você tem que ter domínio, você tem que ter clareza sobre o que a empresa está fazendo com todas as suas informações. No fundo, né, o objetivo da LGPD é esse, é regulamentar esse uso dos dados pessoais. Perfeito? Então, vamos lá para prosseguir com o assunto. Para poder ilustrar muito bem esse tema, eu vou recomendar um filme. Tá? É um filme que está no Netflix e ele chama Privacidade Hackeada. Perfeito? De forma resumida, eu não vou me aprofundar, mas de forma resumida, o filme ele trata sobre uma empresa que ela fez a parte política, né, de um governador, da candidatura de um governador, e ela usou dados do Facebook para poder manipular as pessoas. Como isso? Eu vou explicar. Imagina que você sabe quem são as pessoas que estão indecisas ainda numa eleição. Você sabe quem são as pessoas que já estão decididas na eleição. E você sabe aquelas que estão no meio termo, que elas ainda não estão decididas. Imagina que você sabe pela base de dados quem são essas pessoas. Agora imagina você abordar essas pessoas indecisas com notícias tendenciosas, com notícias falsas, com notícias tendenciosas. É mais ou menos isso, tá? E dessa forma, você acaba manipulando as pessoas por causa dessa informação que você tem. O Facebook alega que ele não tinha esse vazamento de dados, perfeito? Mas se você assistir o filme, você vai entender claramente o que aconteceu. É um caso real, você tem notícias disso na internet, está disponível. E com esse filme, vem um monte de coisa na cabeça que você começa a pensar o que os aplicativos, principalmente, eles podem fazer com a gente hoje. Eu vou dar um exemplo muito simples, tá bom? Olha só, se você pensar só no Facebook, imagina que o Facebook, além dos seus dados pessoais de contato, e-mail, idade, ele sabe todo o seu comportamento de curtidas. Então, se você, por exemplo, você torce para um time, tudo que é do seu time você curte, tudo que é do time adversário você comenta negativamente. O Facebook ele tem uma massa de dados sobre isso que é absurdamente rica. E toda a estrutura de anúncios do Facebook é montado em cima dessa base de dados. Um dos objetivos, por exemplo, do Facebook comprar o WhatsApp é justamente esse.
O WhatsApp ele é gratuito para a gente, mas o Facebook ele tem uma massa de dados com o WhatsApp muito rico. É um conteúdo que mapeia todo o usuário. Perfeito? E esses dados que a LGPD, de alguma maneira, ela quer tentar regulamentar. Então, eu recomendo você assistir esse filme para você entender o contexto do que a gente está falando sobre segurança da informação. Aí eu pergunto para você o seguinte, o que o Google sabe sobre você? Eu vou te fazer um comentário só. Provavelmente você tem uma conta do Gmail, Yahoo, Hotmail. Perfeito? Muitas pessoas têm contas gratuitas. Por um acaso, na hora que você for criar a sua conta, na hora que você criou a sua conta, você leu o contrato? Eu aposto que 99% das pessoas respondeu que não leu o contrato. Isso é muito comum na internet. Você aceitar um serviço e não ler o contrato. Mas o e-mail, ele é uma ferramenta gratuita, por quê? Porque ele usa o conteúdo dos e-mails para poder, eles dizem que é para poder entregar resultados melhores para você ou mídias mais direcionadas, mas ele tem acesso a tudo. Perfeito? São robôs? São robôs. É de forma automática? É de forma automática. Mas a inteligência por trás de tudo isso realmente tem que estar vasculhando essas mensagens. Perfeito? E aí, se você pega, por exemplo, um pedacinho do termo, eu peguei aqui só um pedacinho do termo, olha o que ele fala, no segundo parágrafo. Também coletamos o conteúdo que você cria, de que você faz upload ou o que você recebe de outras pessoas ao usar os nossos serviços. Isso inclui e-mails enviados e recebidos, fotos e vídeos salvos, documentos e planilhas criados e comentários feitos em vídeos do YouTube. O Google tem tudo na mão. Essa é a maior mina de ouro para eles. São informações, né? Tem até uma frase que o pessoal diz que os dados é o novo petróleo. É isso. Tá? É em cima dos dados que as empresas estão constituindo as suas fortunas. Perfeito? Isso inclui e-mails enviados e recebidos. Gente, por incrível que pareça, muitas empresas usam e-mail gratuito, usam Hotmail, usam Gmail, mas tem que entender que essas ferramentas elas têm uma finalidade de mapear esses conteúdos para direcionar a mídia. Eu acredito que cada empresa deveria ter seu próprio domínio, www, e nunca estar usando um e-mail gratuito de um Hotmail ou de um Gmail. Perfeito? São coisas separadas, a empresa tem que entender isso. Tá? Mas nós estamos hoje num mundo com centenas de aplicativos que estão monitorando os nossos dados. E pode parecer estranho, mas esses aplicativos que monitoram todo o nosso posicionamento de geográfico, né, que usa o GPS do nosso celular, ele tem uma gama de informações nossas sobre hábitos nossos absurdo. Só para você ter uma ideia, o Facebook ele permite que eu crie anúncios conforme o direcionamento da pessoa, se ela está indo para casa ou indo para o trabalho. Olha a quantidade de informação que ela tem para ela conseguir gerar esse tipo de classificação. Perfeito? Bom, quando a gente fala então agora da LGPD, a gente está falando sobre basicamente dois assuntos. Primeiro, proteção dos seus dados. Como que esses dados são protegidos. Isso tem muito a ver com o data center que você está, a empresa que manipula esses dados, aonde isso está guardado, servidor, segurança e tudo isso. E por outro lado, a gente está discutindo sobre a transformação desses dados em conhecimento. Tá bom? Eu vou dar um exemplo, vou até me adiantar um pouquinho, mas só para vocês entenderem como isso é crítico. Imagina, por exemplo, o banco de dados de um plano de saúde. Esse banco de dados sabe exatamente todas as vezes que você foi no médico. Esse banco de dados, ele sabe exatamente todos os medicamentos que você consumiu, porque o médico tem que receitar esses medicamentos. Perfeito? Essa base de dados ela é muito rica para algumas empresas e é crítica. Então ela tem que ter uma segurança absurda para que esses dados não vazem.
Faz sentido o que eu estou falando? E é disso que a gente está falando aqui. Tá? Olha só. E quem está sujeito a essa lei? Né? Toda empresa que faz tratamento de dados pessoais para fins comerciais. Se eu pego o seu dado pessoal e com esse dado pessoal eu tenho alguma execução comercial, seja para te vender alguma coisa ou para transformar esse dado e poder te vender alguma coisa, essas empresas elas têm que estar alinhadas com a LGPD. Aqui eu coloquei 3 exemplos. Olha que interessante. Coloquei uma academia, coloquei uma escola e coloquei um e-commerce. Eu vou falar cada um deles para você entender como que é o impacto. Vamos falar de uma academia. Quando você vai fazer uma academia, a academia ela recolhe várias informações na hora da matrícula. Você vai lá no balcão, você se matricula na academia e ela sabe muita coisa sobre seus hábitos, já na matrícula. Para você começar a fazer, normalmente você tem que fazer uma avaliação física. Nessa avaliação física, é muito comum que os profissionais tirem fotos do aluno para poder depois fazer o acompanhamento do desenvolvimento desse aluno. Olha só, você já deu dados pessoais, você tirou foto do seu corpo para poder ter esse acompanhamento, perfeito? Além disso, algumas academias podem fazer perguntas frequentes da saúde da pessoa e por aí vai. A minha pergunta é, todas essas informações, como é que elas estão protegidas? Quem tem acesso a essas informações? Aquela foto que foi tirada do aluno na entrada da academia, quem tem acesso a isso? É disso que a gente está falando. Numa escola, você tem o cadastro completo do aluno, menores de idade, por exemplo. Você tem todo o histórico escolar do aluno, você sabe o desempenho. Se esse aluno tomou alguma chamada, se teve algum problema, tudo isso está no histórico escolar desse aluno. Quem tem acesso a isso? Perfeito? E um e-commerce. Olha como que isso aqui ele é cuidadoso. Um e-commerce, quando você faz uma compra, você tem os dados do comprador, de quem comprou, e além disso, você, a partir do momento que o comprador se identificou na loja, você tem todos os hábitos de busca desse comprador. Você sabe cada produto que ele comprou, você sabe cada página que ele entrou, o que ele consultou, você sabe tudo. E a plataforma de e-commerce tem esses dados na mão dela. Só esses 3 modelos que eu citei, eles têm que estar alinhados com a LGPD. Tá? E vocês vão ver na frente que, na verdade, a LGPD é um acordo entre as partes aonde você vai estar falando o que você faz com a informação. Perfeito? Como ela é tratada, quem trata a sua informação, quem tem acesso. Além da questão da segurança, que você tem que guardar essa informação de maneira segura, você tem que deixar claro quem tem acesso àquela informação. Tá bom? Então, para fins da lei, considera-se dado pessoal informações relacionadas a uma pessoa natural, identificada ou identificável. Dado pessoal, gente, é aqueles dados absolutos. Meu nome, meu endereço, meu telefone e por aí vai. Isso são os dados pessoais, tá? Agora tem um outro tipo de dado que ele pode ser que esse é um dado complicado, que esse que tem que ser também muito bem guardado, que são os chamados dados sensíveis, né? Por exemplo, alguns cadastros pedem que a pessoa informe qual é a religião dela. Outras, qual é a questão política, posicionamento político, religioso, sexual, de saúde. Isso são dados que na lei são definidos como dados sensíveis. Perfeito? Por que eu coloquei uma fotinho de uma farmácia? Porque você imagina o que uma farmácia tem de dados sobre você. Quando você coloca seu CPF para ter desconto, que eles criam aqueles programas de fidelidade, por trás disso não é só um programa de fidelidade. Eles sabem exatamente todo o remédio que você comprou naquela farmácia. E então, olha só, os seus dados, além de estarem num plano de saúde onde você foi atendido, a farmácia e aquela rede de farmácias tem todos os seus dados relacionados às suas compras. Perfeito?
O que é um dado anonimizado? Dados anonimizados são dados que não identifiquem exatamente a pessoa. Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma sala de aula. Nessa sala de aula eu fiz uma estatística que eu tenho X homens e Y de mulheres. Perfeito? Esses dados eu uso para alguma coisa, para mostrar para alguém, para fazer algum tipo de trabalho. Mas se eu mostrar esse dado, ele não tem relação direta, ou quem consome esse dado não vai chegar na ponta para saber exatamente quem é. Tá? Então aqui ele seria ainda menos invasivo, vamos falar assim. Perfeito? Aqui tem algumas nomenclaturas que depois vocês podem se aprofundar. Não é o objetivo de estar entrando em tantos detalhes. Mas você pode, na lei, ela caracteriza o papel das pessoas, né, que estão envolvidas na manipulação ou no fornecimento desses dados. Aí nós temos o titular, né, que é a pessoa proprietária dos dados. Nós temos o controlador, que é uma pessoa natural ou jurídica, a quem compete a decisão referente ao tratamento de dados. Então, por exemplo, a minha empresa aqui, se eu capturo os dados para fazer algo, eu sou o controlador daquela informação. Tá? O operador é uma pessoa natural jurídica, tá certo? Que realiza o tratamento de dados, é a pessoa que manipula. Então, por exemplo, imagina que eu fui contratado, a nossa empresa é uma empresa de software, tá? Mas eu fui contratado por outra empresa para desenvolver um software, né? A nossa empresa captura os dados, mas quem realmente opera esses dados, manipula eles, é o operador. Perfeito? Encarregado é a pessoa mesmo que vai ser indicada para poder estar mexendo naquelas informações. Perfeito? E aí tem também o agente de tratamento, o que é o controlador ou o operador. Tá? Todos esses itens vocês vão encontrar na própria lei. Perfeito? Agora, olha só. Eu capturei os dados da pessoa e eu vou fazer alguma coisa com esses dados. Esse fazer algo, a lei chama de tratamento. Você vai tratar esses dados. E repara que esses dados, a partir do momento que eles são embutidos num formulário que seja de contato do site, ele já está em processo de tratamento. E como que ele classifica isso aqui? Olha só, toda operação realizada com dados, como as pessoas, em relação a coleta, produção, recepção, se você classifica, como você utiliza, como você acessa, como você transmite, como você processa, como que você arquiva, várias formas. Toda vez que esse dado está passando por algum processo, ele é um processo de tratamento de dados. Perfeito? Bom, e as atividades de tratamento de dados pessoais, elas deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. Finalidade. Quando você captura um dado, ele tem que ter uma finalidade específica. Na lei, eles estão deixando claro que às vezes a gente pede dados que não são necessários, certo? Para que a pessoa está te perguntando, por exemplo, da cor do seu cabelo? Ela vai usar aquela informação para alguma coisa? Se realmente for uma informação necessária, joia. Mas se é uma informação desnecessária, não tem porquê. Perfeito? Adequação, compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular. Então, olha só, se você está capturando uma informação, tem que ficar claro para que ela está sendo utilizada, certo? Tem que ser coerente isso. Necessidade, limitação do tratamento ao mínimo necessário para realizar a sua finalidade, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação à finalidade. Resumindo, gente, tem que fazer uma limpeza para você só usar realmente aquilo que precisa, né? Outra coisa, livre acesso, garantia aos titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integridade dos seus dados. De forma resumida, isso é o seguinte:
Se você captura os dados do seu cliente em algum lugar, você tem que facilitar o acesso do seu cliente a essas informações para que ele possa olhar o que você está fazendo com aquelas informações. Tá? Então tem que ter algum tipo de acesso para você poder facilitar isso para o seu cliente. Aqui eu peguei um exemplo, né, da academia que eu frequento. Isso aqui, lógico, é bem antes da LGPD e eles mandaram para a gente um pequeno cadastro para a gente poder se cadastrar numa corrida, que ia ter uma corrida. E olha que interessante, num simples cadastro de corrida, eu tenho informações pessoais, nome completo, data de nascimento, e-mail, telefone, como eu tenho algumas informações que podem ser sensíveis, certo? Então assim, ó, qual a camiseta que você usa, qual o tamanho da camiseta, qual é o boné, o tipo de kit, né? Qual que é o seu pace? O pace é a velocidade que eu corro. Alguns podem entender isso como informações sensíveis, outros podem entender que não. Mas já não são informações absolutas, mas são informações que dizem respeito à minha pessoa. Tá? Esse tipo de formulário, do jeito que ele era enviado, ele vai ter que sofrer alterações. Porque agora, quando você preencher esses dados, a empresa que está captando vai ter que deixar claro para que está usando tudo isso, quem vai manipular e para quem vai mandar. Olha só, as atividades de tratamento de dados pessoais, elas deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. Qualidade dos dados. Garantir ao titular que forneceu os dados de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados de acordo com a necessidade para o cumprimento da finalidade do seu tratamento. Então, todos os dados que você capturou, perfeito, tem que ser exatamente aqueles que você está alinhado naquele termo. Se você falou que você vai capturar esse dado para transformar e fazer isso, é isso que tem que ser feito. Transparência. Garantir aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização desse tratamento. Segurança. Aqui, para o pessoal da área técnica, olha que interessante. Utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Nesse item, ele deixa um pouco aberto o tema, mas basicamente ele diz o seguinte: você vai gastar toda a energia que você tiver e toda a capacitação técnica possível para você guardar esses dados com segurança. Perfeito? Seja isso num servidor Linux, seja isso num servidor Windows, seja num aplicativo, você vai ter que despender da energia técnica, do seu conhecimento, para poder oferecer um ambiente seguro, para você poder guardar esses dados. Tá? As atividades de tratamento de dados pessoais, elas deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. Prevenção. A adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. Aqui envolve muito a parte técnica, né, da área de sistemas, por exemplo, que você tem que pensar quais são as possibilidades que poderiam haver de danos, de invasão e assim por diante. Não discriminação. Impossibilidade de realizar tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Isso aqui é um item que a gente pode fazer uma aula só sobre isso. E eu vou explicar o porquê. Esse item tem a ver com esse próximo slide sobre esse podcast. Eu recomendo vocês escutarem. Para quem gosta de correr, para caminhar, escutando um podcast, o Resumo Cast, na temporada 2, o capítulo 43, ele fala sobre as armas de destruição. Tá? Escutem esse episódio, que ele pode ser perturbador para algumas pessoas do que é capaz de acontecer com a manipulação de dados. E eu voltando aqui, eu até coloquei aqui um site de recrutamento. Por que eu coloquei isso? Olha só que interessante. Num dos cases, também vou falar de forma resumida porque eu quero que vocês escutem lá o áudio, né? Mas de forma resumida, imagina uma empresa
abrir uma vaga de gerente, certo? E aí ela vai divulgar essa vaga numa rede social. Do jeito que os anúncios das redes sociais hoje são formatados, você conseguiria fazer um anúncio de forma discriminatória. De que maneira? Imagina, por exemplo, você conseguir fazer esse anúncio para gerente apenas para uma única região. Mas espera um pouquinho, mas tem uma pessoa que mora na periferia que ela é capacitada para aquela vaga. Só que do jeito que se fazem os anúncios ou do jeito que se manipulam a informação, você pode restringir apenas para uma população que mora em determinada região. E aquela pessoa que mora na periferia acaba sendo prejudicada porque ela não vai ter acesso, ela não vai ficar nem sabendo que aquela vaga existe, por exemplo. Tá? Eu falei de uma maneira resumida, mas é muito interessante você escutar isso lá no podcast, porque eles explicam em detalhes sobre esse item. Se não me engano, isso é um livro, né? E eles transformam esses livros em áudios, onde eles discutem o tema a respeito. Perfeito? Responsabilização e prestação de contas. Demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção dos dados. Né? Então, de maneira resumida, a empresa de tecnologia ela tem que mostrar que ela realmente está adotando os dados, está adotando as práticas para preservação ao máximo daqueles dados. Perfeito? Agora, aqui eu trouxe um case, né, que é uma experiência nossa aqui dentro da nossa empresa, que é, por exemplo, no segmento de formaturas. Olha que interessante. As empresas de formatura, quando elas fecham um contrato com os alunos eles assinam um contrato. Perfeito? Primeiro detalhe que eu vou falar nos slides seguintes, o que muda em relação a menores de idade, quando a gente fala então de formatura de colégio. Tá? Eu vou falar isso nos slides seguintes, tem que ter atenção quanto a isso. Agora, em relação à formatura, tem um detalhe que é muito interessante. Olha o que diz aqui. Ó. O controlador que obteve o consentimento referido no inciso 1, então beleza, você me deu a autorização para usar os seus dados. Né? Ele precisa comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores, ele deverá obter também o consentimento do titular. Resumindo, eu capturei seus dados, mas por algum motivo eu preciso compartilhar os seus dados com outro fornecedor que é parceiro meu. Eu teria que ter o seu consentimento. Entendeu? Como que isso impacta a formatura? Vou dar um exemplo simples. Você está contratando a empresa de formatura, a empresa de formatura ela te dá um contrato para você assinar. Nesse contrato já tem que estar discriminado as outras empresas que também estarão tendo acesso aos seus dados. Seja, por exemplo, a empresa que vai fazer a recepção no salão de festa. A empresa que vai fazer a recepção, você concorda que ela tem a lista dos convidados? Essa empresa ela pode ser uma empresa terceirizada. Ela é uma empresa que vai ter acesso aos dados. Imagina a empresa que vai fazer a impressão do álbum, que tem que ter a lista dos formandos e tem a foto dos formandos. Essa empresa, de alguma maneira, ela tem que estar discriminada nesse contrato. Perfeito? Então, toda vez que você compartilhar, você empresa, compartilha essas informações com outras empresas, tem que estar muito claro isso para o titular dos dados. Tá? Então, olha só, o consentimento previsto no inciso 1, né, deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação do titular. O titular, gente, de alguma maneira, tem que confirmar aquela informação. Certo? Por escrito, seja via sistema, tem que dar um ok. Tá? Cabe ao controlador a prova de que o consentimento realmente foi obtido em conformidade com o disposto na lei. Então, por exemplo, eu consigo capturar o IP da pessoa, o horário, o login. Eu tenho algumas ferramentas para provar que o titular realmente deu o consentimento. Perfeito? Agora, olha isso daqui. O consentimento, ele pode ser revogado a qualquer momento mediante a manifestação expressa do titular. Então, o dono da informação, se ele se expressar e falar, gente, eu não quero que vocês usem mais meus dados,
a empresa tem que ter um mecanismo para poder eliminar essas informações. Perfeito? Então isso pode acontecer a partir de agora. O titular, isso a gente já comentou, né? Ele tem que ter o acesso facilitado às informações, aos dados que são tratados, perfeito? Aí tem a questão de, tem que ser claro qual é a finalidade daquele tratamento, quanto tempo aquele dado vai ser guardado, que ele vai ser armazenado, né? Além da identificação das pessoas que manipulam essa informação. Informações do contato do controlador, informações sobre o uso compartilhado de dados, né, do controlador, responsabilidades dos agentes que vão realizar o tratamento e por aí vai. Direitos do titular com menção explícita aos direitos contidos no artigo 18 dessa lei. Aqui tem outro item que é interessante. Se no meio do caminho você precisa usar os dados para uma outra coisa, você teve uma ideia, você vai usar os dados para outra finalidade, você também precisa ter o consentimento do titular. Ele tem que ser avisado que aquela forma original que você se propôs ou vai continuar, mas vai ter uma nova, ou vai mudar. Mas isso tem que ter o consentimento do titular. E nesse ponto, ele também pode revogar o consentimento. Não, você vai usar agora dessa forma, eu não quero mais. Tá bom? Bom, e nesse caso aqui, ó, o tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses. Quando o titular consentir, perfeito, que é o item 1, e no item 2, sem o fornecimento do consentimento, em qual hipótese? Quando a empresa ela é obrigada a ter os dados para cumprir alguma coisa legal. Por exemplo, você comprou comigo, eu sou obrigado a emitir uma nota fiscal, eu preciso cumprir com algo legal. Tá? Então, eu preciso realmente das suas informações para a emissão dessa nota fiscal. Perfeito? Bom, aqui tem um item específico sobre a parte dos dados pessoais de criança. Mas, de maneira resumida, você só pode capturar qualquer dado de criança com o expresso consentimento dos pais ou responsáveis. Tá? Então, esse item trata exclusivamente disso. Sem a autorização dos pais, você não pode ter os dados das crianças. Dos direitos do titular, que a gente também já comentou, a confirmação da existência do tratamento, ele tem que ter acesso aos dados, ele pode pedir correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, ele pode pedir anonimização, bloqueio ou eliminação dos dados desnecessários também. Gente, de forma geral, o que eu apresentei foram tópicos principais da lei. Se a gente levar isso hoje ao que a gente tem de aplicativos, da quantidade de sistemas que estão envolvidos, a gente está fornecendo dados a todo momento. Eu vou dar um exemplo simples. Imagina você que está utilizando um Uber no seu celular. A quantidade de informações que um aplicativo desse captura é muito grande. Você tem outras informações, como outros aplicativos como redes sociais. Entenda que uma rede social, ela captura posição geográfica, ela sabe sua estrutura familiar, ela sabe tudo o que você compartilha, tudo o que você curte. São quantidades de informações que a gente não faz ideia. É muita informação, tá? Então, com esse vídeo, eu espero ter colaborado um pouco para vocês entenderem o cenário que a gente está vivendo. Qual é a recomendação que a gente dá? Em primeiro lugar, você tem que ter um contato muito próximo com o seu jurídico. O seu jurídico ele vai te dar todas as orientações conforme o tipo de dado que você trata. A gente entende que cada modelo de negócio, que cada empresa tem particularidades que precisam ser estudadas. Mas de forma resumida, em todo momento que você captura algum dado, que você está permitindo que a pessoa se cadastre num formulário de contato, por exemplo, você vai ter que estar expondo para essa pessoa o que você faz com esses dados, certo? A gente vai começar a fazer um trabalho agora com alguns clientes nossos na parte do... Olha só que simples, gente.
o próprio formulário de contato do site. Aquele formulário de contato do site, aonde você pede o nome, você pede o e-mail, você pede o telefone, você pede para ele colocar uma mensagem, esses dados que eu estou capturando, eu preciso deixar claro para o cliente o que eu vou fazer com esses dados. Nem que você fale, gente, eu só estou usando esses dados para entrar em contato com você. Não importa. É isso que a lei quer que regulamente. Porque o que pode acontecer? Algumas empresas podem pegar, por exemplo, esses dados e vender para um terceiro. E isso que não pode. Tá? Então a lei ela visa isso. Pessoal, eu agradeço muito, tá, vocês estarem aqui comigo. Eu deixo liberado para comentários, né? E qualquer coisa eu estou à disposição. Esse telefone é o nosso telefone. Além disso, ele também é o WhatsApp. A gente fica à disposição. Pessoal, muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.